Boa noite a todos. Vamos começar aí a nossa aula. Tá? Então, na última aula, nós paramos justamente na questão da conversão, né? De dBm para watt, né? Então, é decibel sobre miliwatt, tá? Então, por que nós utilizamos esse tipo de conversão, tá? O dBm ele vai funcionar semelhante à porcentagem. Então, ao invés de nós falarmos em semelhante ao que algumas escalas que nós utilizamos, principalmente com relação a dinheiro, nós utilizamos, fulano perdeu 50% do patrimônio dele, fulano perdeu 30%, então você já consegue mensurar qual foi a perda dele mesmo sem saber qual é essa quantidade. E o dB ele vai ser justamente uma função exponencial que vai medir a potência. Então, a cada 3 dBs, eu tenho uma perca de metade da potência recebida ou transmitida. Tá? Então, toda vez que se fala, eu perdi 3 dB, eu ganhei 3 dB, eu tive um aumento ou uma perca de 50% do meu sinal. E geralmente aqui, se vocês forem reparar, na escala aqui, que vai saltando de 30 em 30, então eu tenho um salto muito grande, né? Na casa de 1000, né? Então eu tenho aqui um watt igual a 30 dBm, 1 miliwatt, ou seja, 1 watt dividido por 1000, o resultado vai ser 1 miliwatt, que vai ser igual a 0 dBm, tá? Se eu saltar isso para menos 30, vai ser 1 microwatt e assim por diante. Então, na escala de dB, no caso de dBm, né, que é decibel sobre miliwatt, mesmo que você veja um número negativo, não significa que aquele valor é um valor convertido para negativo em microwatt, tá? Miliwatt vai até zero, tá? O próprio watt só vai até zero. Acabou o zero, não tem menos 1 miliwatt ou picowatt, ou seja qual for a medida, tá? Diferentemente no dBm, não é porque é negativo que vai ter uma correlação com algum outro número negativo na escala de watt. Tá? Essas aqui são as funções que nós usamos para converter. Então, se eu quero converter algo para dBm, né? Miliwatt para dBm, eu vou fazer a função de 10 vezes o logaritmo na base 10 da potência em miliwatt. Então, sempre eu tenho que converter, tem 1 watt de potência, eu tenho que converter isso para miliwatt. Eu tenho 1 picowatt, tenho que converter isso para miliwatt, porque a função é justamente de decibel sobre miliwatt. Também o mesmo vale para o inverso, né? Tá? Se para transformar miliwatt em dBm eu preciso usar uma função logarítmica, para transformar dBm para miliwatt eu vou precisar justamente de uma potenciação. Essa potenciação vai ser 10 elevado à potência em dBm dividido por 10. Tá? Voltando um pouco para o assunto da parte de fibra, nós vamos ter os cordões óticos. E toda vez que vocês estiverem trabalhando dentro da área, principalmente quem for trabalhar na parte de data center ou na parte de infraestrutura, vai ter que lidar com equipamentos que vão receber fibras. Tá? E cada cor em um cordão óptico significa algo. Então, se vocês verem lá que o cabo está no padrão ABNT, ele tiver a cor azul, tá? Um cabo semelhante a esse,
ou amarelo, tá? Semelhante a esse, vocês vão saber que esse cabo é uma fibra monomodo que está passando por ali, tá? E aqui na TIA não vai mudar, tanto a fibra multimodo com 50 micrômetros de núcleo, quanto com a 62,5 micrômetros. No padrão TIA, ou seja, um equipamento importado, que vem principalmente da Europa, você vai ter uma cor laranja, ou seja, você não vai saber qual tipo de fibra, só vai saber que ali tem uma fibra multimodo, você não vai saber qual é o diâmetro utilizado nessa fibra. Tá? Já se for algo produzido aqui mesmo no Brasil, no padrão ABNT, se o cordão for amarelo, você vai saber que é 50 micrômetros, e se for laranja, significa que é 62,5, tá? Mas, na dúvida, façam a consulta do equipamento. Vejam se esse equipamento, qual é o tipo de fibra que ele vai trabalhar, tá? Inclusive até a questão da distância. Mesmo se nós trabalharmos com fibras monomodo, apesar delas eu conseguir transmitir informações por 80 km adiante, tá? Se o equipamento estiver informando lá o módulo SFP ou GBIT, que é um padrão um pouco mais antigo, estiver informando 1 km ou 10, você não vai conseguir ultrapassar isso sem ter uma regeneração desse sinal. Tá? Aqui são os tipos de conectores. Quando vocês verem aqui MM, vai significar que eu estou falando de multimodo. Tá? E toda vez que vocês verem a sigla final SM, nós vamos estar falando de uma fibra monomodo. Tá? Esse SM ele vem justamente da palavra single mode, ou seja, apenas um modo. Aqui são exemplos de vários conectores, nós temos o E2000, o SC, LC e por aí vai. Eu acho que não tem nenhum E2000, tem, ninguém aqui. Tá? Os mais utilizados é o E2000. Tá? O conector que provavelmente vocês têm em casa é esse aqui, que também é um conector SC do tipo PC, que é o que as conexões pontos trabalham. E deixa eu ver, eu acredito que o padrão LC, tá? Também aqui sejam os mais utilizados. São esses três padrões. A maioria desses padrões aqui, alguns são antigos, outros simplesmente não vingaram. Então, alguns padrões foram até descontinuados, ou são pouquíssimos sistemas que trabalham com esse tipo de conector. Tá? Então, tem MM no final, você já sabe que é um conector para fibra multimodo. SM significa que é justamente para um conector monomodo. Tranquilo até aqui? Tá? E aí, nós vamos ter as questões dos tipos de polimento que essa fibra vai receber, tá? Desculpa, o conector dessa fibra vai trabalhar, tá? Esse polimento plano é o mais
antigo. Isso aqui foi desenvolvido nas primeiras fibras, eu tinha conectores feitos dessa forma. Qual é o problema desse tipo de conector? Quando eu encosto outra fibra aqui dentro desse conector, tá? Vou deixar ela bem pertinho aqui. Tá? Toda vez que eu conecto, que eu faço essa conexão aqui, tá? Imagina que isso aqui está retinho aí. Toda vez que eu faço a conexão, eu nunca encosto. Por quê? Porque se a fibra é vidro. Se o vidro encostar, ele acaba quebrando. Então eu preciso deixar uma folga mínima, tá? Alguns micrômetros. Só que por esse polimento aqui, desse conector ser reto, ele gera justamente um pequeno vão entre esses dois conectores. E o que isso acaba fazendo? A luz, quando ela é refletida dentro de um conector desse, ela está passando aqui, ela pode simplesmente bater aqui na casca e sair. Ela pode justamente ricochetear e sair. E isso, o que ocorre quando eu tenho esse problema? Eu tenho uma perda grande no sinal de transmissão pela fibra ótica. Então, esses aqui foram os primeiros a serem desenvolvidos, depois foram melhorando. E hoje nós temos dois tipos de polimento. Polimento PC, que tem uma perda menor do que esse de polimento plano, mas ainda assim é uma perda considerável, porque que apesar de eu ter justamente um ângulo aqui, tá? Eu ainda fica, uma parte dessa fibra ainda fica toda desprotegida. E o que é claro? Eu tenho perda. Toda vez que eu deixo a luz de uma certa forma escapar, eu começo a ter perdas. Aqui, nesse primeiro, eu vou ter perdas maiores. Aqui eu já vou ter perdas menores. E o APC, que atualmente hoje é o mais utilizado, a vantagem dele vai ser justamente porque o outro encaixe dele é no sentido contrário. Então ele meio que forma um ângulo. Tá? Isso aqui fica um pouco mais junto. Ele forma um ângulo que de uma forma, apesar de ele não encostar, ele faz um encaixe quase perfeito. Então ele ele faz com que a maior parte do sinal transmitido fique dentro desse conector. E aí eu tenho o mínimo de perda possível. Aqui no slide anterior, é possível a gente ver aqui, ó, PC, APC, que são os tipos de polimento. Os que não tem nada, que são conectores mais antigos, aquele polimento, é o polimento plano. Tá? Então, dentro da fibra também eu tenho polimentos. Eu posso conectar um conector APC em um PC? Pode. Vai funcionar? Vai. Tem vários relatos de pessoas que trabalham na área que isso realmente funciona, tá? Só que qual é o problema? Lembra lá que cada polimento é feito para um encaixe adequado no seu polimento. Então, se por exemplo, se você coloca aqui um APC, você vai ter uma perda significativa. Só que, claro, dentro da profissão, né, nem sempre a gente vai ter um conector ali disponível. Se você estiver dentro da cidade, é fácil de resolver. Mas imagina que você esteja lá no meio da obra da Vale, a 2 horas da cidade, né? Tem que resolver um problema. Então é muito longe. Então, para não deixar sem funcionar, você faz essa espécie de gambiarra. Vai ser a melhor coisa? Não, mas
é uma solução paliativa. O que não pode é aquelas nossas gambiarras do dia a dia, que são aquele temporário definitivo, né? A gente acaba deixando e nunca arruma. Tá? Os conectores também vão trabalhar em uma determinada cor. Esse tipo de conector aqui, ó, tá? Não existe conector fêmea quando a gente fala em fibra ótica. Cada conector vai ter uma cor. Então, como não existe um conector fêmea, para eu emendar cabos, fazer outro tipo de conexão, eu vou precisar desses tipos aqui, como se fosse, se eu não me engano, o nome disso aqui é acoplador, tá? Acoplador óptico. Então, eu faço numa ponta, eu faço o conector, na outra ponta eu faço um conector, e eu conecto os dois em um acoplador, tá? Então, não existe conector fêmea de fibra ótica. E aí, nos conectores APC, tanto monomodo quanto multimodo, eles vão ter a cor verde, tá? Os tipos PC, SPC e o PC, que é aquele curvado, vai ser azul, tá? No single mode, e cinza no multi mode, tá? Então, depois vocês pegam lá, quem tem fibra ótica em casa, vai lá e dá uma olhada como é que é o conector da fibra e diz aí pra gente como é que tipo de polimento é que o provedor de vocês está utilizando para fazer essa conexão, tá? Tu já foi olhar, Luciano? Botou aí SM? Tá, eu falei que vocês poderiam ir lá olhar qual tipo de fibra está instalado na casa de vocês de acordo com a cor. Aí tu botou SM, né? A gente estava falando sobre a questão de cordões, né? Fibras. É verde, né? Tá, então o que vocês têm aí? Vocês têm o conector do polimento APC, que é aquele, né, que é o melhor polimento que nós temos, ou seja, polimentos com menos perda. Tá? Pois é por isso que eu pedi que vocês verificassem, né? Porque quem tem aí internet, sei lá, da MC, agora tem até da IBL, né? O Mundial Net, ver se eles trabalham com outro tipo de conector. Aí, ó. A Ana aí dizendo que o dela é azul. Então, provavelmente tu tá trabalhando com o tipo PC, não tá? Não pode ser... tem que ser single mode, tá? Porque multimodo ele só pega alguns metros, tá? Algumas centenas de metros. Então, quando nós falamos em provedores, nós estamos falando de alguns quilômetros. Então, se é azul, o polimento é PC. Não é um dos melhores, mas... Tá? Então, provavelmente eles não estão utilizando o melhor material aí na tua casa. Isso. Isso, Elton, tá? É o que menos tu vai ter perdas. No caso, o polimento APC, tá? Não é só o polimento verde, é a cor verde, é o polimento do tipo APC, tá? Porque o encaixe dele é o que menos perde sinal. Eita, tem que pedir aí para eles descontarem da fatura aí.
Tem que sempre fazer os testes aí, porque se tá pagando, eles têm que te dar algo. Tá, bora lá, gente. Tá? Aí a gente vai ter os cabos, os tipos de cabos que vão transportar as fibras, tá? Essa fibra que chega na casa de vocês é o cabo drop. Se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar algum dia em um provedor, tá? Vocês vão ver lá eles falando muito, o cabo drop, tá? Que é o cabo que leva a fibra ótica até em casa. É um cabo mais em conta, mas que é justamente para isso. Não é um cabo de longa distância, mas é um cabo que vai fazer aquela última milha, né? Que é a parte que sai lá do poste para a tua casa. Mas um dos primeiros cabos que a gente vai ter é o cabo do tipo luz. Esse cabo é um cabo de grandes distâncias, ok? Que as fibras elas vão estar acomodadas dentro de outros tubos. Então vocês podem ver aqui, ó, dentro de um tubo maior, eu tenho aqui um tubo verde, um tubo roxo, vermelho, azul, tá? E dentro desses tubos ficam as minhas fibras óticas. Ele é projetado dessa forma para proteger essas fibras, tá? Lembre-se, as fibras são feitas do mesmo material que o vidro, então qualquer porrada, qualquer coisa que bata na lateral delas pode danificar. Então eu tenho um tubo maior que vai garantir a proteção e um tubo menor que vão proteger, não só proteger, como dividir essas fibras. E aqui no meio tem um elemento de sustentação, tá? Ela pode ser seco ou geleado, tá? Geralmente o tipo seco é quando você vai trazer essa fibra para dentro de algum lugar. Por quê? Porque dentro de um estabelecimento, dentro de uma casa, né? No caso seria só um estabelecimento pela sua quantidade de fibras. E eu tenho justamente uma maior proteção, né? Digamos assim, eu tenho um telhado, né? Eu tenho uma proteção contra a umidade. Já quando ela está no poste ou no subsolo, eu não vou ter essa proteção. Então ela vai com um gel. Esse gel, à base de petróleo, ele vai impedir que mesmo que a água consiga adentrar nesses tubos, ele vai impedir que essa água chegue na fibra, né? Já que o óleo em si é um material hidrofóbico, né? Aquela questão de física. Água e óleo não se misturam. Só que por esse gel, ser à base de petróleo, logicamente é algo inflamável. Então a norma ela vai dizer que esses cabos eles não podem entrar mais do que 5 metros em um estabelecimento. Tá? Por quê? Porque se ele pegar fogo, ele vai ser o principal propagador de chamas lá dentro. Então, geralmente a gente trata as fibras como indoor e outdoor. Tá? Fibras em que eu trabalho dentro do local e fibras que eu trabalho fora. Os cabos do tipo tight, né? São os cabos que eles têm um revestimento secundário e as fibras elas são acomodadas junto a um elemento de tração, né? Esse elemento é que vai receber a carga, o peso, e é construído de uma forma, esse elemento aqui do meio, em que ele receba toda a pressão quando um cabo é estirado em um poste. Então as fibras são acomodadas ao redor deles com uma certa folga e é esse cabo que vai dar a sustentação, tá? O tipo tight significa que ele é um cabo mais fino. As fibras não ficam dançando igual aqui no tubo luz, né? Elas ficam soltas aqui dentro. Apesar de ter o gel, né? Ou um pó químico para prevenção da questão da água, elas ficam dançando aqui dentro.
Já do tipo tight, ela vai ser mais prensada. Elas vão ficar justamente isso, coladas. Elas ficam justamente bem firmes ali, tá? E quem leva, aí eu tenho justamente esse elemento de tração. Tá? Aqui é um cálculo de abertura numérica que serve para verificar o índice de refração. Então, nós temos lá a fibra ótica. Eu simplesmente não posso jogar o feixe de luz aqui dentro, tá? Eu tenho que atingir um certo ângulo para que ele sofra o princípio de reflexão total, tá? E o sinal possa chegar do outro lado. Se eu infligir, por exemplo, um sinal aqui, vou colocar aqui de azul, tá? Pode ser que ele bata aqui, não atinja um ângulo de reflexão total e a luz simplesmente saia. Então, através do cálculo de abertura numérica, por isso que nós usamos o seno, né, do índice de refração, é que se sabe qual é o ângulo em que eu tenho que infligir esses raios. É por isso que geralmente fibras óticas monomodo elas vão ser mais caras. Por quê? Porque o núcleo é tão fino que se eu mexer 1 nanômetro, eu posso estar aumentando essa abertura em, sei lá, 20 graus. E eu posso perder justamente esse ângulo de incidência para que ocorra a reflexão total dentro da fibra. Eu tenho cálculo também de frequência normalizado, em que, de acordo com o raio do núcleo dessa fibra e da abertura numérica, só tendo essas informações eu consigo dizer se essa fibra é uma fibra do tipo monomodo ou do tipo multimodo. Tá? Aqui eu tenho justamente o meu lambda, que vai ser a frequência, tá? Duas vezes π, tá? Vezes o raio do núcleo da fibra, vezes a abertura numérica. Se eu tiver um valor menor que 2405, significa que nós estamos falando de uma fibra monomodo. Se esse valor for maior que 2,405, tá? Significa que nós estamos falando de uma fibra multimodo. Tá? Também tenho como calcular o número de modos de propagação dentro de uma fibra. E aqui, eu acho que eu cheguei a mostrar esse site aqui para vocês. Tá? Então, se vocês acessarem esse site, vocês vão ver justamente um mapa de cabos submarinos que nós temos pelo mundo. Tá? Deixa eu só colocar aqui. Show! Tá? Aqui nós temos todas as fibras. Bacana, não? Mas sobre o que era o trabalho? Tá, redes de longa distância. Tá? Se eu procurar aqui no Brasil, eu vou ter vários cabos submarinos que interligam o Brasil. E uma das maiores partes onde chega cabo submarino no Brasil é justamente em Fortaleza. Então aqui eu tenho provavelmente Fortaleza, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro, tá?
ele vai aqui pelo Caribe, cruza aqui, né, a parte de trás da América do Sul. Então eu tenho vários e vários cabos submarinos, tá? Isso aqui são cabos mesmos que existem, que estão espalhados pelo mundo. Então são milhares e milhares de cabos que interligam todo mundo utilizando justamente fibra ótica. E é um trabalho bem pesado, provavelmente devem pagar bem para quem trabalha com isso, em que você vai vindo com o navio aqui, vai soltando esses cabos, e aí quando o cabo acaba, né, chega outro navio e aí continua o serviço até chegar. Então deve demorar meses, eu acredito que até anos, para lançar um cabo desse. Deixa eu só conectar a bateria aqui do meu notebook, rapidinho, pessoal. Tá. Então, se eu procurar aqui por outros, né? Ó, o do Chile, né? Eu tenho vários e vários cabos aqui. Tá? Esse aqui, ó. Ó. Ele passa por Fortaleza, ó, até a Venezuela ele tem uma ligação, ó. Tá? Guiana Francesa, vai para os Estados Unidos, tá? Estados Unidos de novo, Porto da Espanha em Trinidad e Tobago, Estados Unidos, tá? Esse aqui eu não faço a mínima ideia de onde seja isso aqui, mas eu acho que aqui ainda faz parte da Venezuela. Ou é Caribe, ou é Venezuela aqui. Ok? Tá? E aqui as perdas. Tá? Para mim calcular, eu tenho que sempre, quando eu for fazer um projeto de fibra, eu sempre tenho que calcular as perdas que eu estou disposto a aceitar nessa fibra, tá? As fibras, elas têm uma perda mínima. Então, quando você compra lá o equipamento que vai transmitir, ele vai te dizer que ele transmite um sinal numa potência X, né? E lá, quando você vai instalar na outra ponta o equipamento receptor, ele vai dizer lá que ele consegue receber, ele consegue entender o sinal até numa potência Y, tá? E para a gente calcular essa diferença, para ver se o enlace vai dar certo, vai ser justamente a subtração de um pelo outro. Mas às vezes eu não tenho toda essa informação, mas eu consigo justamente calcular aqui em cima a perda e mais uma margem de segurança. Lembra lá que eu acho que foi a EBL que estava com problema esses dias, que cortaram a fibra deles em vários pontos. Então eles tiveram que fazer emendas nessa fibra ótica. Só que toda emenda, ela gera uma perda. E essa perda tem que sair da onde? Dentro de um projeto, ela tem que sair, tem que estar prevista nessa margem de segurança. Porque se você não tiver uma margem de segurança, qualquer problema que der na sua fibra ótica, você vai ter que repassar a fibra, você não vai mais nem poder emendar essa fibra. E esse cálculo de perda aqui, ele vai ser, né, o número de conectores vezes a perda por conector, mais o número de emendas vezes a perda por cada emenda, tá? Mais a perda no splitter. Quando nós falamos de conexões PON, nós calculamos junto com o splitter, tá? Não precisa se preocupar muito com isso, porque os splitters já tem algum valor, já tem um valor, né? Mas mesmo se não der o splitter, só derem só a divisão do splitter, você consegue calcular ele com 10 vezes o logaritmo na base 10 desse tipo de splitter. Tá? Se for um splitter de 1 para 4, você vai fazer 10 log de 1 barra 4. Tá? E aqui, claro, a perda na fibra. A fibra ela tem uma perda de acordo com a distância. Então, vamos supor que tu tenha 1 dB de perda por quilômetro. Então, uma fibra, só da fibra ter 5 quilômetros, você já tem aí 5 dBs de perda. E eu acho que da última vez que nós tivemos aula em sala, eu acho que foi a Ana até que me perguntou sobre essa questão, né?
de cálculo de dB com dBm, né? E Ana, eu tenho até a questão aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui para ti. Eu estava lendo uma parte da literatura e encontrei justamente. Deixa eu ver aqui se eu... Só ver se eu acho aqui. Tá, eu não acho não, mas deixa eu só pegar o livro aqui. Tá, deixa eu colocar aqui as regras aqui, tá? Na questão de dB e dBm, tá? Olha, soma ou subtração, tá? Entre dB e dBm, eu sempre vou ter dBm, tá? Agora, se for subtração e subtração entre dBm e dBm, o resultado vai ser dB. Tá? Aí eu tenho outras regras aí que vai ser, olha, não se pode multiplicar, somar, multiplicar ou dividir dois valores em dBm, não se pode multiplicar ou dividir dois valores em dB, nunca se deve operar diretamente valores em miliwatts ou em valor em dB, tá? Mas a operação entre dB e dBm é perfeitamente aceitável, tá? Isso aí é tranquilo? Eu fiquei de dar essa resposta aquele dia na sala. Tá? Então, bora lá. Tá? Gente, tentem fazer esse exercício aí 10 minutos. Eu acho que o pessoal que da outra turma já fez, mas se quiser fazer de novo aí para reforçar, tá? Tentem fazer esse exercício aqui utilizando justamente esse cálculo, tá? Então, quem quiser tirar um print aí. Ok?
tá? 15 minutinhos aí, 10 minutinhos a gente. Tá.
E aí, pessoal, conseguiram? Tá. Qual é a primeira coisa que nós temos que fazer aí, gente? Tá? É converter o miliwatt, o microwatt, no caso aqui, nós temos, tá? Em miliwatt, tá? E depois converter esse miliwatt em dB. Então, bora lá. Deixa eu voltar lá na escala. Tá? Ó, nós temos o microwatt e depois nós temos o miliwatt. Ou seja, o microwatt é uma divisão de 1000, né? É uma milésima parte do miliwatt. Tá? Nós temos aqui a conversão, né, para dBm, tá? Que nós vamos já fazer daqui a pouco. Então, bora lá voltar. Tá. Então, bora começar. Vocês concordam que 0,3, né, microwatt, tá? Vou botar um Uzinho aí porque é chato fazer esse símbolo do micro, é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 1. Né? 3 vezes 10 elevado a menos 1. Tá? Vocês também concordam, né? Isso aqui em microwatt, tá, gente? 3 vezes 10 elevado a menos 1 em microwatt, tá? Se o microwatt é 1 milésimo do miliwatt, então 1 microwatt, tá, vai ser igual a 1 vezes 10 elevado... Opa, deixa eu botar aqui a menos 3, tá? Então eu sei que tá um pouquinho feio aí, mas tá. Então nós já vimos aí, né? 0,3 microwatt é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 1 microwatt. 1 microwatt é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 3 miliwatt. Tá? Aqui sim a gente já vai ter já o MW. Tá? Então, o que eu vou ter aqui embaixo? Eu vou ter 3 vezes, né, vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a menos 3. Opa. Tá. Que vai ser igual, né, a 3 vezes 10 elevado a menos 4. Vou já desenhar os númerozinhos aqui, tá? Menos 1, menos 3, tá? Menos 4. Ok? Então aqui a gente já converteu de microwatt para miliwatt. O que vai dizer lá? Qual é a fórmula para a gente calcular a potência em dBm, tá? Tendo miliwatt. A gente vai ter lá a potência em dBm
vai ser o quê? Né? Opa. Vai ser 10 vezes o log de quanto? Da potência em miliwatt. Quanto é a potência? 3 vezes 10 elevado a menos 4. Tá? A parte mais chata é isso aqui. Por quê? Porque tem que usar a calculadora científica. Então, eu vou usar a calculadora aqui. Vou ver aqui quanto é que dá. Tá? Então, 10 vezes... Tá? Se vocês fizerem aí, vai dar mais ou menos, tá? Por volta de 35 dBm. Opa, desculpa aqui. Menos 35 dBm. Tá? Tranquilo? Científica pode usar, Luciano. Tá? Qual é o conceito lá da perda? Tá? Aí agora a gente vai lá. Tá? O que ele vai dizer? Que a perda na fibra é 0,5 dB por quilômetro e que a fibra é emendada a cada 5 km e tem 2 conectores de 1 dB de perda em ambas as extremidades. Tá? A perda da emenda é 0,2. E aí qual é a potência mínima? Tá? Então eu tenho menos 35 dBm menos a potência de recepção, que eu não sei qual é, ela vai ser igual ao somatório da perda menos a margem, mais a margem de segurança. Não tem margem de segurança na questão, gente, tá? Então a gente vai colocar 0. E aí o que vai ser? Vai ser justamente o somatório da perda. Então como é que começa lá? O número de conectores, olha, são 2. Cadê? 2 conectores. Vou pegar aqui o lápis. 2 conectores de 1 dB de perda, tá? Então vai ser 1, que é a perda, vezes a quantidade de conectores. Ou seja, se eu tenho 2 conectores, eu vou ter o quê? 2 dB de perda. 2, né? Vezes o quê? O número de emenda vezes a perda da pré-emenda, tá? O enlace é de 50 km, gente. Tá? Imaginem lá, eu tenho uma reta aqui, ó, de 50 km. Ele diz que a cada 5 km
né? Ela é emendada, tá? Se a cada 5 quilômetros ela tem uma emenda, quantas emendas eu vou ter, pessoal? Bora lá. Tá? Eu tenho 50 quilômetros. A cada 5 quilômetros eu tenho uma emenda. Quantas emendas eu vou ter? Quem chuta aí? Tá. Então bora lá. Ah, tá. 10. Tá. Só que tu percebe uma coisa, Wesley. Tu percebe que na ponta eu não tenho emenda, eu tenho os conectores lá, nas duas pontas. Então vai ser o quê? 10, não está totalmente errado, vai ser 10 menos 2, né? Que vão ser quantas? Não, porque ele vai dizer bem aqui, ó. Em ambas as extremidades eu tenho dois conectores. Então tu não vai ter emenda aqui nas pontas. O que tu vai ter é conectores. Então tu vai subtrair 2. Porque tu não vai começar o teu enlace já com uma emenda. E isso. Nesse caso, o início e o final não contam. Por conta justamente isso aqui, ó. Então, se teoricamente, né, tu tivesse emenda no início e no final, tu teria 10. Como tu não tem essas emendas no início, né, já que as extremidades vão estar com conectores, tu vai ter o quê? 8 emendas. Então, você o quê? 2 mais 8 vezes quanto? Vezes 0,2 por emenda. Aí eu teria aqui que somar o splitter, mas eu não tenho splitter aqui. Então eu vou ter a quilometragem, 50 km vezes 0,5 de dB por quilômetro, tá? Porque essa fibra, ela vai perder meio dB a cada quilômetro. Se eu tenho 50 quilômetros, eu vou perder quanto? 50 vezes, vou botar bem aqui, 0,5. Então vai ficar menos 35 menos potência de recepção. 8 vezes 0,2 dá o quê? 1,6, tá? Isso aqui vai dar 1,6. Tá? 50 vezes meio, né? Ou seja, eu vou ter metade, 25. Então vai ser 2 mais 1,6 mais 25. Então eu vou ter aqui, ó, 3,6 mais 25, eu vou ter 28,6. Aí aqui, bora lá, já é matemática, tá? Esse menos 35 ele vai passar para o outro lado, subtraindo. Ou ele tá subtraindo aqui, ele vai passar para o outro lado como positivo. Então eu vou ter menos PRX, que é a potência de recebimento, vai ser igual a 28,6 mais 35. Opa. 28,6 mais 35 dá quanto, gente? Basicão. Tá 63,6, né? Tá?
Só que tu percebe que eu tenho um sinal de negativo ainda para resolver, né? Se aqui desse lado ele é como se fosse menos 1 vezes PRX, pro outro lado ele passa o quê? Entre aspas, dividindo, né? Toda vez que eu divido um número positivo por um número negativo, o que eu faço? Eu só jogo o sinal. Então eu vou ter PRX vai ser igual ao quê? Menos 63,6, tá? dB, opa, vou botar aqui, senão não vai dar. Não vai dar de qualquer jeito aqui. Tá? Então, qual é a resposta aqui, ó? Então, ele transmitindo a menos 35 dBm, a potência mínima que eu posso receber lá no meu receptor é de 63,6 dBm, tá? Então, basicamente, a questão é só você se organizar e jogar as fórmulas aí, tá? Ah, professor, eu tenho que decorar a fórmula? Não. Geralmente eu boto lá no final do teste ou no final da prova, eu boto as fórmulas. Só tem que se preocupar em saber calcular e ter uma calculadora científica na hora. Tá ok? Tá? Então, gente, tentem refazer em casa aí, tira um print, tá? Tentem refazer que a gente ainda vai trabalhar em alguns exercícios. Eu vou ver se eu faço um exercício para vocês. Para vocês responderem lá no SIGA ou então vou mandar por e-mail. Ainda não sei, mas acredito que eu vou mandar por e-mail porque tem o pessoal da dependência aqui. O pessoal da reoferta. Tá? Com exercícios semelhantes a esse aqui. Tá? E claro, outras questões envolvendo o que a gente já viu até agora sobre cabeamento, questão, tá? Mas pelo menos mudem a letra um do outro, tá, gente? Isso, tá? Eu vou enviar pro e-mail. Eu acho que eu vou enviar pro e-mail de alguém aí. E aí um repassa pro outro, tá? Eu acho que eu tenho o e-mail de vocês aí. Tá ok, pessoal? Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Tá ok, vou postar o vídeo da aula, tá? Quem quiser revisar aí alguma coisa, tá? Tá lá naquele meu canal lá do... Na verdade é a minha conta, né? Acabou virando o canal por conta da pandemia aí. Tá? Vou postar lá e aí vocês podem estar assistindo. Tá? Até mais, pessoal.